Povo de Deus, depois desse trava-línguas que acabamos de ler aqui no Evangelho, um Evangelho talvez um pouco misterioso, que até nós podemos ler e não entender muito para que está acontecendo tudo isso, que está sendo falado todos esses nomes, mas tudo isso que foi posto pelo evangelista é realmente posto com muita intencionalidade, com muita assertividade. Nada aqui está escrito fora do termo, e digo que é um evangelho muito profundo, que podemos tirar diversas lições e diversas situações. Mas aqui eu quero ficar fixo em uma coisa. Primeiro, na primeira leitura, demonstra que Jacó abençoa a tribo de Judá, e diz que através dessa tribo viria o grande Messias, o grande rei, escolhido por Deus para governar e para trazer estabilidade. Por isso, o evangelista Mateus, ele começa então dizendo da origem de Jesus, e essa origem de Jesus passa pelos pais, pelos homens. Então ele conta de homem em homem essa transmissão da origem, da genealogia de Jesus, mostrando Mateus que Jesus é o cumprimento da profecia na qual Jacó disse que Judá seria a tribo escolhida. Então Mateus vai trazendo toda a origem da tribo de Judá, toda a sua genealogia a partir dos homens. E claro, cada homem posto aqui tem grande expressão dentro da história de Israel, da história de salvação. Imagina Abraão, imagina Jacó, Judá, imagina aqui o rei Davi, o rei Salomão, homens de grande expressão. Mas interessante, Mateus faz questão de colocar no meio do evangelho algumas mulheres, aqui citadas 5 mulheres, e é essas que eu quero dizer. Veja que bonito, ele primeiro conta aqui perdido no meio da história, né? Veja, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Farés e Zará. Aí põe uma mulher aqui no meio, cuja mãe era Tamar. Aí depois ele continua, homem a homem, homem a homem, homem a homem, cuja mãe era Raabe, homem a homem, cuja mãe era Ruth, cuja mãe era a esposa de Urias. Não coloca nenhum nome dessa, só coloca a esposa de Urias, que no caso é Betsabé. E vai indo e diz então Maria. Veja que bonito, isso aqui tem uma intencionalidade. A intencionalidade é mostrar que através dessas mulheres a história da salvação acontece. E são mulheres, povo de Deus, pecadoras, mulheres que não foram santas. A única que quebra essa genealogia com a santidade é Maria. As outras todas mulheres que consideradas pecadoras. Ruth, uma mulher estrangeira, nem de Israel era. Raabe, prostituta. Tamar se disfarçou de esposa para ter um filho com Judá. Veja, Betsabé foi aquela mulher no qual Davi cobiçou, matou o esposo dela, porque teve um caso com ela, gerando então Salomão. Veja, a história da genealogia de Jesus não é uma história bonita, não é uma história perfeita, pelo contrário, uma história que aconteceu no meio de falhas humanas, no meio de pecados, no meio de mulheres pecadoras, no meio de homens pecadores, para dizer o que? Jesus age na nossa história, não no meio da perfeição, mas Ele age do jeito que você está mesmo, nas suas fragilidades, nos seus pecados. E Deus não é barrado pelo nosso pecado. Ninguém pode, com o pecado, impedir a ação e a vontade de Deus. Nenhum pecado pode impedir a vontade de Deus, não. O que Deus quer, Ele realiza, Ele faz. Por isso Deus visita a nossa história e nos tira do meio dessa história, dessa genealogia de pecado.
e traz então o menino Deus, o Salvador, do meio de tudo isso. Talvez sua família tenha pessoas que nem são católicas, mas Ele vai lá e escolhe você para mudar toda a história da sua família, para quebrar toda a maldição. Ele põe José e Maria, a Sagrada Família, para quebrar toda a maldição familiar. Deus quer quebrar as maldições familiares. Deus quer quebrar todo o pecado através da sua vida, do seu testemunho, da sua entrega. Ele quer agir na sua história, quer agir na nossa nação, quer agir em Gravatá, no estado do Pernambuco, usando pessoas frágeis, sim, mas o agir dele parte disso. Não olhe para si como alguém que não é capaz de ser canal de Deus, pelo contrário, não importa o teu pecado, Deus continua podendo te usar e querendo usar você como canal dele, canal de salvação. Esse é a grande lição que nós temos para o dia de hoje: olhar para a nossa história, louvar a Deus, bendizer e nos colocar à disposição para que a ação dele aconteça na minha e na sua vida.